Oi, gente, sejam bem-vindas ao canal Hoje Sempre. Vamos lá, vamos ter uma conversinha aqui hoje novamente, né? Gente, lembrando sempre, eu gosto sempre de deixar bem claro isso, tá? O que eu trago aqui nesse canal são minhas experiências, tá? Não quer dizer que seja assim com todos, que todo mundo vai. Não. Somos seres individuais, tá? Cada um de nós vivemos os nossos processos internos de uma forma, tá? E erramos muito quando queremos que algo aconteça conosco da mesma forma que acontece com outra pessoa que a gente viu, que a gente assistiu, que a gente ouve, e porque não é bem assim, tá? Cada um está aqui para desenvolver algo e não especificamente tem que ser do mesmo jeito que todo mundo, tá? Então vamos ter essa conversa aqui. Hoje nessa conversa nós vamos falar da importância das nossas escolhas em relação às nossas conexões, tá? Conexões que eu digo de pessoas, tá? Relacionamento, com quem você vai conversar, quem você vai ouvir, tá? Aquilo que você vai assistir. Vamos falar a respeito disso, porque nós sabemos que tudo, né, na nossa vida, né, são escolhas e que nós somos responsáveis por tudo que acontece. Por quê? Porque nós escolhemos, nós fazemos a nossa escolha e cada ação tem uma reação, cada escolha tem sua consequência, né? Seja essa consequência positiva ou não. Aí vai o julgamento também puramente nosso, porque do ponto de vista maior, né, todas as consequências são para o bem, todas as consequências são para o nosso próprio crescimento, para o nosso avanço, para que os nossos potenciais eles sejam trabalhados e nós possamos crescer dentro de todas as consequências, tudo que nos acontece, né? Bom, hoje eu quero falar para vocês especificamente em relação a. Eu não gosto desse nome, mas eu vou ter que usá-lo. Egrégoras, tá? Religiões, denominação. Vamos falar a respeito disso, tá? Muitos de nós, né, nos identificamos como espiritualistas livres, né? Ocultistas, né? E pensamos o seguinte: ah, não, eu sou livre de religião. É mesmo? Hoje está se instalando uma denominação, uma religião nova que muito se ouve falar, tá? A gente ouve muito falar, mas não tá uma coisa que está em alta nas redes, mas é uma religião nova. Ela vem disfarçada de liberdade, né? Ela vem disfarçada de espiritualidade livre. Hoje em dia ela vem nessa pegada, né, de espiritualistas livres, quando na verdade é só mais uma religião se estabelecendo. Por trás de toda essa fantasia, de todas essas máscaras, né, tem uma religião se instalando, né? Assim como o satanismo, como o luciferianismo, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, todos esses ismos são religiões, né? Hoje, alguns meses atrás, eu acabei me conectando com pessoas, por ressonância, é claro, né? Pessoas que se dizem ocultistas, né? São pessoas ocultistas, se consideram ocultistas, né? E para quem tá aqui e me conhece há mais tempo, sabe que eu sou uma bruxa, né? Eu gosto, mas eu sou aquele tipo de bruxa que eu não carrego nenhum rótulo,
nenhuma religião. Eu vou em cada lugar, em cada espaço e eu absorvo dali o que me serve, o que não me serve eu libero e eu deixo ir, eu deixo livre, né? Eu nasci dentro de uma família católica tradicional, né? Depois de um tempo eu fui para a igreja evangélica, para a igreja de crente, porque a igreja católica também é do cristianismo, né? Faz parte dessa grande egrégora, dessa grande massa, só dividido em nomes diferentes, em placas diferentes, em rótulos diferentes, mas é a mesma coisa, né? Então, aprendi muito, tá? Aprendi muito lá no catolicismo. Era bem jovem, bem criança ainda, mas aprendi bastante. Dentro das outras igrejas também, da igreja que eles chamam de evangélica, eu não sei o que tem uma coisa com outra, mas é isso. Até hoje eu tento encontrar uma conexão para essa palavra evangélica, né? Igreja evangélica é aquela que prega o evangelho? Ok, mas a católica também faz a mesma coisa, né? Muitas outras denominações aí fazem a mesma coisa. Então, nunca achei uma explicativa para isso, mas vamos deixar como estão. Vamos deixar os rótulos divididos, distribuídos da forma que estão, né? Então, dentro dessas igrejas também eu aprendi muito. Entenda que a religião, ela é limitada, tá? Na religião, você vai daqui até aqui, tá? Dentro desse aqui até aqui, existem aquelas coisas que você pode ou não pode fazer. Dentro daqui ou até aqui, existem aquelas coisas que você pode ou não estudar, né? Dentro de todas tem isso. Tem tópicos, tem assuntos que você não pode nem mencionar, que o simples fato de você mencionar esses tópicos já te torna uma pessoa que precisa ter mais cuidado com o que você anda pensando, com o que você anda imaginando e aquela coisa toda. E tá tudo certo, dentro desse espaço está tudo certo. O que nós precisamos entender, meus amores, é o seguinte: está tudo certo. Tudo isso que existe faz parte do jogo. Esse jogo fomos nós mesmos quem montamos, nós escolhemos o roteiro, nós escolhemos. Nós desenhamos esse jogo, nós criamos esse jogo, escolhemos vir jogar. Escolhemos esquecer que criamos esse jogo, escolhemos esquecer que tudo isso aqui é apenas uma grande simulação que nós estamos aqui jogando, vivendo experiência, experimentando para aprender, sabe? E relembrar quem nós verdadeiramente somos. Então, dentro desse grande tabuleiro, dentro desse jogo, tem muitas fases. Entende? Existem várias fases, como num jogo de videogame comum. Isso não quer dizer que uma fase seja melhor do que a outra, não tem nada a ver. Cada fase ela está ali para quê? Para que nós possamos conhecer e aprender dentro dela o que ali dentro cabe a nós conhecer. E chega um momento onde a sua consciência vai dizer para você o seguinte: e aí? Vai avançar? Vai para a próxima fase? Ou você vai ficar aqui, vai repetir? Aí você vai repetindo. Se você não escolher avançar, ir além, se você não escolher sair do grupo, aqui nós voltamos para as conexões, é onde nós vamos. O assunto que nós queremos conversar aqui é sobre isso. Já são mais de 9 minutos de vídeo, mas eu precisei dar conversar tudo isso antes para que você entenda onde eu quero chegar com o meu raciocínio, tá? Você escolhe avançar ou você escolhe continuar aqui.
Lembrando que toda fase que você avança, cada salto que você dá, um grupo fica para trás, tá? Porque a sua consciência, ela precisa alcançar a próxima fase. Então, aquele grupo que está lá naquela fase, que está vivendo ali aquela fase, alguns já repetindo aquela fase, tá tudo certo. Você não tem que convencer ninguém, tá? Você não tem que convencer ninguém, você não tem que doutrinar ninguém. A questão aqui é você olhar para si e buscar as conexões que você deseja. As conexões que a sua alma quer que você encontre para você ir para a próxima fase. E tudo isso vem por ressonância, tá? Quando, já ouviu aquele ditado? Quando o aluno está pronto, o mestre, ele se revela? Mas quando nós falamos essa frase, nós nos colocamos como alunos, né? Ou como mestres. Não é mesmo? Eu quero que você entenda que você é o mestre e você é o aluno, tá? Não tem nada lá fora para você. Foi isso que essa última experiência, que essa última conexão que eu vivi me ensinou e afirmou de certa forma, convivência prática para mim. Por quê? A teoria eu já conhecia a teoria. Eu passei por algumas experiências teóricas em relação a isso. Só que para uma teoria ela realmente fazer sentido e virar um aprendizado, um conhecimento para a gente, essa teoria ela precisa passar por nós. Nós precisamos vivenciar, testar, né? É aqui que entra o que o professor Hélio Couto fala tanto. Você testa. Como saber se uma coisa é boa ou não para mim? Testa, faz o teste. Como saber se algo é bom ou não para mim? Testa, faz o teste. Você precisa testar, né? Então eu entrei nessa, né? Por ressonância, eu me conectei com essas pessoas e eu quero que vocês prestem muito atenção nesse vídeo a partir daqui, porque eu sei que isso vai dar vai virar uma chave, aí na sua cabeça, tá? Eu não faço roteiro para os vídeos, que eu venho aqui contar uma experiência minha, e eu acho que a experiência não precisa de um roteiro para contar ela, né? Se eu vivi, eu já sei o que eu tenho que falar. Eu não estou dando aula, tá? Não sou professora, tá? E sou professora ao mesmo tempo, eu sou e não sou, tá? Mas eu educo a mim mesmo todos os dias e estou aqui para dividir com vocês essas experiências. Preste atenção. Olha, eu vivo um relacionamento, o meu casamento, de 14 anos, tá? Temos 3 filhos, lindos, maravilhosos. Meu filho mais velho já vai fazer 13 anos agora, em agosto. Os 2 mais novos, tá fazendo agora, neste mês de junho, né? Um fez no dia ontem, foi dia 11. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, no dia 12, tá? Um fez ontem, dia 11. E o outro vai fazer no dia 24 de junho, agora, né? Então, assim, e o meu casamento, ele houve turbulências no início do relacionamento, tá? Houve foi turbulento no início, foi. Muitas pessoas vão dizer o seguinte, mas não é no início que tudo são flores? Não, não no meu caso. No meu caso, as tempestades, a ventania, foi no início do relacionamento. Os primeiros 7 anos de casamento foram uma verdadeira loucura, tá? Foi uma verdadeira loucura, foi um verdadeiro teste para nós dois. A gente se separou, a gente voltou. Dentro nesses primeiros 7 anos, muita coisa aconteceram. Mas depois que passou, a gente foi amadurecendo, né? E com a chegada dos filhos também,
a gente começa a entender que não é mais só eu e você, não podemos mais, né? A gente não vai mais ficar tão focado só um no outro. Temos filhos, precisamos olhar para esses filhos também, né? Então, assim, com a chegada deles, as coisas melhoraram. E, gente, de uma forma incrível, né? Como eu já falei aqui muito, eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos, eu amo a minha sogra, eu adoro a minha sogra de verdade. Nós duas, ó, bate assim, a gente nós não somos aquela de estar uma dentro da casa da outra. E eu acho que é aí que vem a magia da coisa, né? Mas assim, uma vez ou outra nos finais de semana, ela manda mensagem: ô, vem pra cá. Ela não gosta de sair de casa, né? Ela vem quando é aniversário das crianças e tal, mas ela não gosta de sair de casa. E a gente mora bem pertinho. Mas nós não ficamos, ela não se mete, ela não entra no meio, ela não dá pitaco, não. Se a gente pedir para ela uma opinião, ela vai dar a opinião dela ali da forma mais neutra possível, sem puxar a brasa para um ou para o outro, não, de uma forma neutra. E ela sempre fala: gente, você, mas no final são vocês que precisam decidir, porque é a vida suas. Então, assim, ela não é aquela pessoa chata, enxerida de se meter, não. Então eu amo muito essa pessoa. E isso ajudou muito esse relacionamento a amadurecer. Porque quando nós temos um relacionamento onde você tem um problema, você leva para sua mãe, aí a sua mãe ou seu pai, ou seu irmão, um parente entra no meio daquele. Quando você leva um problema para alguém, você está dando para essa pessoa a liberdade para entrar no meio da situação, entende? Para se meter na situação. Por isso, gente, ninguém se mete. Ah, fulano vive metendo na minha vida. Não, você entregou para tal pessoa a liberdade para fazer isso. E só você pode fechar essa porta. Uma porta que você abriu, só você pode fechar. Fulano, olha, agradeço muito, tá? Eu sei que eu compartilhei com você, eu dei para você a liberdade de opinar um certo momento e tal, mas a partir de hoje agradeço muito a sua opinião, sou muito grata, aprendi muito com você, mas eu escolho crescer, eu escolho resolver os meus problemas. É lógico que ela vai continuar tentando, mas você para de falar, você para de contar, você para de levar os seus problemas. Isso é amadurecer, isso é crescer, isso é ser adulto, resolver os próprios problemas, tá? E dentro dessa conexão que eu fiz, tá? De ocultismo e tudo, são pessoas maravilhosas, gente, tá? Estão aprendendo também, assim como eu, assim como todos nós. Eu aprendi muito, eu cresci muito com essas pessoas, tá? Mas são pessoas muito machucadas, são pessoas muito feridas. E eu digo isso, ferido dentro de relacionamentos amorosos, dentro de relacionamento com outras pessoas. São pessoas extremamente desconfiadas, que elas sentem como se todo mundo tivesse pronto para dar uma facada nas costas delas. Sabe? Sabe aquele tipo de pessoa que tá querendo se aproveitar de mim? Aquele tipo de pessoa que tudo é demanda. Estão demandando contra mim. Sente uma dor de dente, é uma demanda. Né? Sente, é inveja. Não sei o que. Gente, presta atenção numa coisa. Vamos ser sinceros, vamos ser adultos aqui dentro dessa conversa, tá? São pessoas maravilhosas, mas são pessoas que estão extremamente feridas. Então, assim, eu me conectei com essas pessoas, tá? Por ressonância. De repente, eu estava vendo coisas, eu estava criando situações para minha vida. Agradeço ao meu eu superior que me trouxe de volta, que falou para mim o seguinte: olha, preste atenção na simulação, preste atenção. Você não está aí para
viver, para comungar, para sentar, para você estar aí como observadora. É para você observar, preste atenção, volta para dentro, não tem nada lá fora para você. Não tem nada lá fora para você. E isso eu já estava ouvindo, antes de eu me conectar com essas pessoas, eu ouvia muito, sabe? Essa frase, não tem nada lá fora para você. Sabe? Eu conversava com algumas pessoas, eu tenho uma amiga incrível, e nós duas trocamos figurinha todos os dias, o tempo todo, nós falamos sobre tudo. E eu cheguei a falar isso para ela, inclusive ela entrou nessa comigo. Lembra da questão da ressonância, das conexões? Ela entrou nessa comigo, sabe? Então, assim, eu cheguei a falar para ela sobre isso, que ela é uma pessoa maravilhosa, mas eu falo para ela direto, falo, nossa, você ainda procura muito por grupos, você ainda quer encaixar dentro de um grupo, dentro de uma linha, e não precisa ser assim. Você pode se tornar uma observadora, uma aprendiz e aprender de todas as linhas, pegar ali dentro de cada linha algo que te agrega, que te faz crescer, que te leva para frente, sabe? Sem a tal da, como que a gente fala? Do discipulado, sem se tornar discípulazinha, sabe? Você vai lá, aprendeu? Ótimo, agradeço imensamente, mas eu vou seguir meu caminho, eu vou continuar em frente, eu vou avançar, eu vou além, entende? Então é isso que nos falta, meus amores. É isso que a gente precisa entender, que nada acontece na nossa vida que não vem de nós mesmos. Os outros são espelhos. Então, vivendo dentro daquele grupo, com aquelas consciências ali, eu comecei a co-criar na minha vida situações que estavam afirmando para mim que tudo o que aquelas pessoas estavam dizendo era verdade. Sabe, aqui está quando você pega a verdade do outro e coloca na sua vida e ela se torna a sua verdade e passa a ser a sua verdade. Mas não é porque o outro veio trazer, é que fulano enfiou isso em mim, não, nada disso. As pessoas me fizeram acreditar, não, você escolheu acreditar. A minha escolha foi a minha escolha, eu escolhi viver aquilo ali, eu escolhi adentrar dentro daquela energia, vivenciar aquilo estava se tornando uma verdade na minha vida, sabe? No meu relacionamento, no meu casamento, é um casamento, assim, a gente não esconde nada um do outro. Nosso celular, assim, fica lá, a gente mexe, os meninos mexem, não tem senha, não tem segredo, não tem coisinha, nada, tá aberto. Você pode, meu marido pega meu celular, ele pode entrar no que ele quiser, é aberto. Facebook, Instagram, tudo. Não tem essa questão de, segredo, é senha pra isso. Não, nada disso. Entende? É aberto. Só que eu comecei a conviver com essas pessoas e eu comecei a ouvir tantos relatos, sabe, de pessoas, eu fui traída, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo. E a pessoa que está, né, dirigindo ali, que está ali como que eu vou dizer? Responsável, líder daquele grupo, é uma pessoa incrível, maravilhosa, tá? Mas ela trouxe para mim o arquétipo da mulher
que não manda muito bem dentro dos relacionamentos, já foi traída várias vezes. É um padrão que precisa ser curado, entende? É um padrão que precisa ser curado, precisa ser olhado, tá? E olhado assim, de dentro, tá? Pra dentro. Não ir lá fora procurar, não. É pra dentro. Precisa sentar e olhar para dentro para entender o que em mim está conectada com essa energia. Por que eu estou repetindo esse padrão dentro dos relacionamentos, né? Porque eu estou repetindo esse padrão no meio onde eu estou liderando, porque chega pessoas, né, que vai ali, pessoas não, chegam ali espelhos que vão ali reafirmar aquela crença, que vão ali continuar colocando mais energia naquilo. Para quê? Para que essa crença ela seja reafirmada dentro daquele grupo. Então lá você só ouve as pessoas falar em traições, né, em demandas, em hostilidades, entende? São pessoas que estão o tempo todo com sua guarda, né, alta. E eu já vivi assim, tá, gente? Eu já vivi assim. Então eu revisitei esse padrão porque ainda existia algo em mim, existia em mim uma sombra que me ligava diretamente com esse tipo de energia, com esse tipo de pessoa, com essas situações. Então foi quando tudo aconteceu na minha vida. As coisas começaram a ir por um caminho que eu olhei, quando eu acordei, eu olhei para aquilo e falei, poxa, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou criando para a minha realidade? Como criadora que eu sou, como co-criadora que eu sou, e estou consciente disso, eu destruo e descrio esse padrão na minha vida. Mas para isso eu vou me conectar, eu vou olhar para dentro de mim e curar em mim a ferida e curar em mim o trauma que ainda está me conectando com essas energias. Porque eu agradeço imensamente os espelhos, agradeço imensamente esse grupo, essa egrégora, tá? E que a luz chegue para cada um lá, assim como chegou para mim, para a gente entender que, olha, ninguém nos trai, nós nos traímos, sabe? Nós nos traímos quando nós fazemos escolhas erradas, quando nós escolhemos nos apegar ao outro, a dar para outra pessoa a responsabilidade de nos amar. Ninguém tem que te amar, só você. É uma obrigação sua se amar acima de qualquer coisa, se cuidar, se proteger, é uma obrigação sua. O outro não tem responsabilidade nisso aqui. Não é de responsabilidade do outro te amar, sabe? E dentro de mim, lá no meu inconsciente, ainda existia uma Catarina que estava procurando por amor fora. Apesar dessa Catarina aqui superficial, dessa máscara da mulher forte, da mulher guerreira, da mulher isso, da mulher aquilo, existia esse padrão, existia esse apego na Catarina ainda, onde a minha felicidade ainda dependia do meu marido, onde a minha felicidade dependia dos meus filhos, entende? Onde a minha felicidade, a minha alegria dependia dos outros, da aprovação das outras pessoas. Eu entrei nessa energia novamente. Quando eu entrei nela, eu falei, cara, isso aqui está repetindo. Eu já vivi isso aqui antes.
Eu já vivi desconfiada antes. Eu já vivi fuçando o telefone do meu marido, caçando cabelo em ovo. Eu já vivi desse jeito aqui antes. E hoje, do ponto de vista da minha consciência, eu escolho não reviver essa situação. Eu escolho quebrar aqui esse padrão, eu escolho finalizar aqui esse ciclo de dor, de desconfiança, e as coisas elas vão começando a acontecer. Como eu disse para vocês, o Instagram, as redes sociais, tudo nosso é aberto. Um dia eu estava sem sono, presta atenção, eu estava sem sono, em vez de pegar um livro, né, alguma coisa, sei lá, um audiobook, qualquer coisa, não, eu peguei o telefone do meu marido, né, e tô lá eu gosto de ver os reels do Instagram dele, porque o meu marido, ele desenha, ele mexe com desenhos. E ficar assistindo as pessoas desenhar no time-lapse, né, que eles fazem para colocar nos reels, aquilo ali, pra mim, eu gosto muito, é algo que me relaxa. E eu tô lá, eu tô olhando. Pô, caiu uma mensagem pro meu marido. No direct. Aí eu olhei assim e continuei. Mas a inquietude, né? Lembra lá do padrão? Lá? Então, eu estava dentro daquilo, eu precisava olhar para aquela situação. Quando eu olhei, tinha lá uma mensagem, né, a primeira mensagem dessa pessoa, né, para ele, uma foto que eu não preciso explicar aqui, né, como que infelizmente as mulheres estão decadentes, né? As mulheres precisam curar os seus padrões ali de seu auto-amor, cuidar do seu autoconhecimento, né? Para não precisar fazer isso, não precisar passar por isso. Isso é humilhante, né? Aí eu olhei aquilo, cara, eu envenenei na hora. Aí passou o tempo, eu perguntei, aconteceu, ele falou assim, uai, mas o que eu posso fazer? Não fui eu que mandei. Sabe? Eu nem sei quem é, nem sei o que você tá falando e tal. Aí eu fui, expliquei pra ele, falei, não, tá bom, deixa pra lá e tal. A gente conversou, resolveu. Eu falei assim, ó, meu telefone é aberto, você sabe? Você sabe, tá aí. Então, assim, você pegar e ver, se eu tiver correspondendo, aí tudo bem, mas se eu não tiver, ou se eu não nem saber, porque foi uma coisa assim, de noite, de tarde, da noite, eu tava até dormindo, né? Então, assim, viu online ali, né? Pronto. Aí, a gente conversou sobre isso, eu falei pra ele, olha, tem um pouco mais de cuidado com relação a isso, não por mim, mas pelos nossos filhos, porque os nossos filhos, eles mexem nos nossos celulares, eles têm acesso a tudo isso, bloqueia o seu direct para as pessoas que você não conhece, que tá te mandando mensagem, sabe? Bloqueia. Pessoas que você não segue não vai poder te mandar mensagem. E as crianças não vai precisar abrir seu telefone e ver esse tipo de coisa, tá? Aí a gente conversou lá, tá bom, tá, a gente resolveu isso. Aí nesse dia foi aí que a ficha começou a cair. Foi aí que eu comecei a falar, gente, eu tô criando. Eu tô criando isso pra minha vida. Entende? O seu poder, agora você consegue compreender quando eu falo para você, esse é o seu poder de co-criador, de co-criadora da sua realidade. Quando você percebe que você está vivendo um padrão, está se conectando com pessoas que estão vivenciando aquele mesmo padrão que você. Aqui está a sacada, aqui está a chave. Aí você entende quão poderoso, quão poderosa você é. E como as conexões que a gente tem, como as escolhas de conexão que a gente faz, influencia diretamente
Aqui vem a questão da ambiência. Como que o ambiente ele te molda? Como as pessoas que você ouve, as coisas que você ouve, as coisas que você lê, que você assiste, como que isso influencia na sua vida? E eu comecei a prestar atenção. Ali eu me coloquei como observadora da situação. E eu comecei a ver as situações, elas se desenrolarem. Ali eu comecei a perceber que os vídeos que eu tinha assistido nos últimos dias eram todos relacionados a esse tipo de situação. Traição, mulheres que foram traídas, mulheres que pegaram traições no celular dos maridos. E eu fui assistir, eu revisitei o meu histórico do YouTube e eu fui vendo aquele padrão, ele se desenhando e ele se fortalecendo. Ali eu tive que dar, gente, foi assim, foi voluntário, eu dei uma risada tão espontânea e tão alta que eu falei, caraca, olha isso, veja isso, olha como que as nossas conexões, como que os nossos padrões inconscientes, quando eles estão prontos para serem liberados, eles vão se manifestar. E aqui vai do seu autoconhecimento, de você se conhecer, para você se tocar, olha, isso aqui eu já vivi. Esse padrão ele está se repetindo. E você olha para dentro. Não culpe as pessoas. Ah, mas a culpa... Não tem culpados aqui, não. Só existe aqui uma responsabilidade que você precisa assumir na sua própria vida. E ali eu comecei a rir, eu fui rindo, eu ri tanto e eu falei, cara, que incrível. E comecei a agradecer aquelas pessoas, agradecer aqueles espelhos, sabe? E de certa forma, a intencionar que todos ali comecem a ver isso e a entender dessa forma. Foi incrível, eu falei, olha, eu estou aqui, eu quero que essa consciência ela seja compartilhada, compartilhada com esse grupo, eu quero que essas pessoas elas comecem a entender esse padrão, mas eu não vou falar, eu quero que elas comecem a entender da mesma forma que elas comecem a compreender que, cara, sou eu sempre faço a mesma escolha. Eu sempre escolho o mesmo padrão. Eu estou sempre repetindo porque eu estou sempre fazendo a mesma escolha. E quando surge um empurrãozinho para me fazer uma escolha diferente, eu faço essa escolha diferente, mas eu acabo levando isso para aquele padrão novamente. Eu acabo novamente trazendo essa energia, algo acontece, porque eu sou poderosa pra caramba, eu sou uma deusa, eu sou um deus, eu sou um co-criador, uma co-criadora, então eu acabo co-criando e manifestando na minha vida. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa é uma pessoa ruim, é um traidor, uma traidora? Não. Isso quer dizer que você é poderoso, é poderosa pra caramba. Às vezes a pessoa vai embora da sua vida e arruma outra e vive com aquela outra pessoa. E se perguntar para ela, falar assim, nossa, por que você fez isso com fulana? Ele fala, eu não sei. Estava tudo indo muito bem. Eu não sei por que isso aconteceu. Porque aquela pessoa aquele espelho só estava lá para despertar em você o padrão, para despertar em você essa consciência de que você precisa melhorar as suas conexões, cuidar mais das suas conexões, com quem você se conecta, cuidar mais das pessoas, ouvir um pouco mais, sabe? E não se identificar
identificar tanto com a história dos outros. Porque eu entrei nessa energia por ressonância, porque eu ouvi o relato da pessoa, do líder daquele grupo, onde ele falava sobre a infância, como, o que aconteceu. Eu falei, cara, foi isso que aconteceu comigo. No fundo, eu estava revisitando o meu padrão de que eu ainda estava procurando por aprovação. Eu ainda procurava por amor, mas amor no outro. Eu queria que todo aquele reconhecimento, todo aquele amor, tudo aquilo que de alguma forma eu julguei que eu não recebi na infância, eu queria que as outras pessoas me desse agora. Só que aqui na infância eu recebi aquilo que eu merecia receber. Nossa, mas você não pode falar isso, porque tem criança que faz isso. E eu já até trouxe um vídeo aqui falando sobre isso. Sim, eu também já passei por isso. Tá? Já fui abusada de todas as formas possíveis, né? Já fui depressiva, já fui acumuladora. Ad infinito. Então, assim, me conectei com aquela pessoa por ressonância mesmo. Poxa vida, a história dela é tão parecida. De repente eu estava vivendo os dramas da pessoa. Eu me identifiquei tanto de tal forma com aquele grupo que eu estava vivendo daquele jeito. Ali você começa a perceber o seu padrão se formar, você começa a olhar para a tua vida de tal forma que quando você acorda para isso, você vê as suas postagens, você fala, cara, olha pra você ver. Olha pra você ver, essas postagens estavam sangrando, era um grito de socorro da minha alma para mim, acorda, vamos. Ei, você está se identificando de novo. Olha aí o padrão se repetindo, vamos ver, vamos olhar para isso. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu agradeço imensamente cada espelho que me mostrou esse padrão em mim que precisava ser curado, que precisava ser olhado com carinho. Esse padrão, esse círculo que precisa ser quebrado. Tá? Eu tô contando aqui rindo, né, gente? Tô contando aqui, né? Muito engraçado, eu ri muito. Mas foi ali um verdadeiro inferno. Sabe quando a pessoa fala assim, no deserto? Foi exatamente aquilo ali. A coisa não foi assim tão suave. Eu passei por catarses, é claro, né? Toda vez que você precisa mudar uma crença, toda vez que algo bate de frente com uma crença sua, você vai passar por algumas catarses. Elas podem ser catarses dolorosas, gigantescas, então também pode ser catarses leves, que você nem vai perceber. Porque é o seu corpo, as suas sinapses, as suas novas sinapses neurais sendo ativadas. Porque você quebrou um padrão, você finalizou um ciclo. Ali você vai fazer o quê? Você vai arquivar todo o conhecimento que você teve daquele ciclo, todo o aprendizado, e já vai ativar sinapses para a próxima fase, o seu novo eu, as linhas atemporais. Ali você muda a sua vibração, você muda a sua faixa, você sai dessa linha de tempo de baixa densidade, onde você vibrava na inveja, no ódio, na traição, né, na rejeição. Você olhou para aquilo, você entendeu, você aprendeu, você finalizou, você pula. Você muda. Entende? É o salto quântico que as pessoas falam.
Mas quando nós falamos salto quântico, a pessoa pensa que ela vai sair daqui e vai o topo. Não, não é assim. As coisas elas acontecem gradativamente, de acordo com que a sua consciência, que a sua mente, a sua mentalidade, ela está pronta para receber. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: preste atenção nas suas escolhas. Quando você for fazer uma escolha para a sua vida, por que eu estou escolhendo isso? Nossa, a história de vida dessa pessoa é muito parecida com a minha, que incrível! E você vai lá, se inscreve, começa a se conectar e começa a conversar com essa pessoa e entra naquele ciclo ali, começa, e já tá ali ressonando. Só da pessoa chegar para você, já foi uma ressonância, já é algo que você precisa olhar. Entende? Nada é por acaso. Não é por acaso. Uma coisa é um tema que você pesquisa começar a aparecer muito para você. Isso é algoritmo. Você pesquisou por algo, o algoritmo entendeu que aquilo ali te interessa e ele vai começar a te entregar. É assim também que funciona com o universo. Você se conectou com uma energia e você continua ali comungando daquela energia, o universo, o algoritmo no universo, ele vai entender, olha, então tá, é isso que ela quer. É isso que, esse co-criador, essa co-criadora quer. O universo, ele não vai julgar se é bom ou se é ruim. Não, ele não está aqui para julgar nada. Ele está aqui para te entregar, te devolver. Você manda, sabe? É tipo assim, você pesquisa lá e o universo entende, olha, é isso que esse co-criador, essa co-criadora aqui quer, e vai mandando. Vai vindo para você mais e mais e mais. E se você não sair daquilo ali, você vai afundando, vai. Isso é com as coisas de baixa vibração e também com as coisas de alta vibração. Porque se você se conecta aqui nesse YouTube com um canal que vai falar para você o seguinte, olha, eu vou fazer uma limpeza energética no seu campo. Ai, amei, adorei, aí você tá ali. O que você fez? Você pegou o seu poder, tá? E entregou para a pessoa, toma. A pessoa, gente, isso nas melhores das intenções. A pessoa, ela pode sim fazer essa limpeza, ela pode sim fazer isso. Mas se você não viveu o processo, se você não aprendeu para saber como manter esse campo limpo, não vai adiantar. É como o professor Hélio Couto fala muito nas palestras dele. Não vai adiantar. É igual ele fala, não adianta o Hélio colocar tal arquétipo, onda disso, onda daquilo, se no seu dia a dia você continua agindo no automático. Se no seu dia a dia você não está alinhado com aquilo, não está fazendo, não está trabalhando, movimentando na direção daquilo que você deseja, não vai adiantar, não vai ter resultado. Lembre que os resultados dependem unicamente de você, da sua ação. Então, você vai conectar com isso, daí a pouco, quando você vê, você já está totalmente dependente desta pessoa. Foi pensando nisso que eu criei um curso de tarô. Eu falo o seguinte, ninguém precisa pagar por leitura de tarô. Ninguém precisa. Todo mundo, todos nós que estamos aqui, somos capazes de comprar um tarô, abrir esse tarô, pegar uma carta por dia e dentro daquela energia saber trabalhar e entender como que aquela energia está atuando no seu campo. Mas isso aqui exige o quê? Trabalho, estudo, pesquisa, presença. Você precisa estar presente. Enquanto você está indo para fora,
Você está lá só querendo que os outros façam por você. E aqui veio um padrão meu também que eu identifiquei dentro daquela energia, a preguiça de me desenvolver, de me cuidar. Foi um padrão que veio para mim quebrar, para me trabalhar, para me olhar. Sabe? A preguiça de querer, de viver o processo. Querer tudo pronto, que as coisas aconteçam. Ah, fulano fez uma limpeza no meu campo vibracional, energético, e fulano fez uma técnica comigo que limpou meu campo e continua tomando as mesmas atitudes, fazendo as mesmas escolhas, se alimentando das mesmas coisas. Não vai mudar nada. Isso acontece também nas leituras de tarô. O tarô, ele não vai adivinhar. Não, o tarô, ele não vai falar assim: olha, vai acontecer isso na sua vida. E olha, fica sentadinho aí esperando que vai acontecer. Qual as chances disso acontecer? Não vai. No meu canal de tarô, onde eu faço leituras de tarô, eu vejo comentários que dizem o seguinte: nossa, mas vocês sempre dizem que as coisas vão mudar, mas nada acontece. E não vai acontecer. Não vai. Porque quando a gente vê ali, olha, tem caminhos abertos para você, tá? Tem caminhos abertos, tem isso, tem aquilo, são as possibilidades que estão ali presentes. E detalhe, leitura de tarô num canal não é uma leitura particular na sua energia. Para você saber se aquela leitura está falando contigo, você precisa ter autoconhecimento, você precisa conhecer. Olha, realmente, isso está acontecendo na minha vida. Ah, tá, ok, entendi, eu já sei o que eu tenho que fazer. Entende? Se for uma leitura particular na sua energia e a taróloga vai lá e ela vê as probabilidades, as probabilidades que estão lá no seu e mostra para você, olha, tem caminhos abertos, olha, tem oportunidades. Por exemplo, eu quero uma leitura para saber porque eu estou procurando, eu estou querendo trabalhar, procurando emprego, ok. Aí abre lá, a leitura está maravilhosa. Cara, os caminhos estão abertos. Daí um mês a pessoa manda mensagem e fala: mas nada aconteceu. Não aconteceu nada. Aí você vai conversar com aquela pessoa. Ah, é mesmo? Você falou que tinha oportunidades, que chegaram oportunidades para mim, não aconteceu nada. Não chegou nada. Aí mesmo, quando você vai conversar com a pessoa, ali você começa a listar para ela todas as oportunidades que apareceram e ela não se movimentou, ela não fez nada. É um status que a pessoa vê de alguém falando: olha, tal empresa está contratando, mas a preguiça é tanta que a pessoa não fez nada. Eu não quero isso não, isso aqui paga mal. A pessoa pediu um emprego, falou que estava procurando emprego, nem especificou o que era, o que queria. É a mesma coisa de você chegar aqui no YouTube, na aba de pesquisa, e colocar assim: olha, moreno alto dos olhos azuis. Eu vou falar, ok. Aí vai te mandar um monte lá. Não, mas não é esse que eu quero, não. Não são esses. Entende? Você precisa ser específico e entender que você precisa ter ações alinhadas com aquilo que você quer. Ah, não, eu não quero esse porque... Ah, mas esse aí eu não quis não, porque isso aí paga um salário mínimo. Ok. E o que você quer fazer? Ah, eu quero trabalhar no escritório. Ok, então vamos lá. Quais são as suas habilidades? Você tem alguma habilidade? Você sabe de o quê? O que você sabe fazer? Não, mas eu posso aprender. Então vai aprender primeiro, criatura. Vai estudar primeiro. Vai entrar na energia primeiro. Vai fazer. Começa a se movimentar na direção daquilo que você quer.
Se você ficar aí com preguiça, querendo que a taróloga faça por você, que alguém, não vai acontecer, não vai rolar. Você não vai ter o resultado que você quer. Busque conexões, pessoas que te conectam com aquilo que você deseja, sabe? Busque por conexões. Quando você começa, quando você realmente quer algo e todas as células do seu corpo quer aquilo, você começa a trabalhar e as portas elas vão se abrindo. Aliás, as portas já estão abertas. Você começa a enxergar as portas abertas. Você começa a enxergar os caminhos. Entenda, enxergar os caminhos não quer dizer que todos aqueles caminhos são bons para você. Você precisa enxergar os caminhos, ter discernimento, ter foco, saber o que você realmente quer e fazer a escolha certa. Por mais que os outros caminhos sejam, por exemplo, eu quero estudar, por exemplo, quero fazer uma faculdade assim, mas eu sei que para isso acontecer, né, eu tenho que estar trabalhando para me pagar a mensalidade e tal. Ok. Então vamos lá. Você quer fazer uma faculdade de quê? Eu quero fazer veterinária. Ótimo. Então, que tal você já procurar um emprego nessa área? Que tal você procurar ir ali para fazer um cursinho, tá? De banho e tosa? Começa a trabalhar no banho e tosa, começa a entender, sabe? Depois você vai trabalhando no pet shop, vai crescendo, começa a movimentar a energia. Não, mas aí paga pouco, não vai dar para me pagar minha faculdade, sabe? Aí não sei o que, tá. Então o que você quer? Você quer trabalhar 8 horas por dia, 6 por 1, que aí quando você chegar em casa você vai estar morta, não vai conseguir estudar, não vai conseguir se dedicar, não vai conseguir ir para a faculdade, né? Que tal você dar o primeiro passo? Não pensa, porque nós somos programados para ver só o copo meio vazio. Entende? Somos programados para ver o copo meio vazio. Que tal mudar essa programação? Não, cara, eu faço esse cursinho aqui, procuro, né, trabalhar nessa área, ok? Eu quero estudar veterinário, ok? Vou fazer um cursinho de banho e tosa. Fiz esse cursinho, aí eu já vou começar trabalhando com isso, já vou começar a entender, aprender como, né, os animais e tal, já vou entrar nessa área. E você fica ali focado. As portas, você vai começar a enxergar portas abertas. E ali você vai tendo a oportunidade de caminhar, entende? E conseguir aquele objetivo que você deseja. Mas, gente, entenda, tudo começa com o primeiro passo. O primeiro passo, ele é sempre o mais difícil. Porque o primeiro passo exige que você saia da zona de conforto. O primeiro passo exige que você finalize conexões. Para quê? Para que você se conecte com outras pessoas que estão alinhadas com aquilo que você deseja. Você vai se sentir muito desconfortável. Muito. Porque ali é um novo ambiente, é uma nova ambiência, são novas consciências, novos pontos de vista, coisas que você não conhecia, mas que você deseja o conhecimento. Aí você fica. Aí você começa a enxergar. As conexões, elas vão acontecendo, as portas vão se abrindo. Quando eu comecei o curso, quando eu falei, olha, eu vou dar o curso de tarô,
para as pessoas, eu quero que as pessoas aprendam o tarô, eu quero que as pessoas não sejam dependentes de tarólogas, de muitas pessoas que às vezes também, gente, são pessoas que vêm para te mostrar padrões seus que você ainda não trabalhou, que a gente fala, tem muito charlatanismo nesse negócio de tarô. É um padrão que você precisa olhar. E talvez seja o universo dizendo para você, olha, você não precisa disso. Entende? Você não precisa fazer isso. Você não precisa até esse momento presente na minha vida. Eu nunca contratei uma leitura de tarô. Nunca. Olha, eu tenho os meus tarôs aqui. Tá? Eu tenho os meus tarôs aqui, eu tenho os meus oráculos, tenho tudo. Todos os dias, durante 5 anos da minha vida, eu tiro cartas para mim mesmo. Muitos vão dizer para vocês assim, não, mas você não pode tirar cartas para você. Isso é crença, tá? Isso aqui é crença. Aqui entra naquela questão lá do início que nós conversamos. É quando você só vai daqui até aqui. Dentro daqui e até aqui, você tem coisas que você não pode fazer. Você é um ser ilimitado. Você só não pode fazer aquilo que você condicionou na sua mente que você não pode fazer. Tá? Durante 5 anos, todos os dias, o tarô ele me ensinou a estar presente. Essa situação que eu pude identificar, o tarô me guiou, o tarô me mostrou. O tarô ele vai trabalhar a sua intuição. Você vai se tornar uma pessoa intuitiva, a sua intuição vai melhorar, as coisas vão melhorar muito para você. Você não vai depender dos outros. Você vai ter uma bússola interna. Você não vai precisar de ninguém te mostrando a direção. O que eu quero frisar aqui também é o seguinte: não tem nada lá fora para você. Não tem nada lá fora para você. Ninguém conhece mais sobre você do que você mesmo. Ninguém entende mais você do que você mesmo. Mas eu não sei nada sobre mim, então está na hora de você começar a se estudar. E isso não é indo para fora, é para dentro. O autoconhecimento é uma porta que se abre para dentro. Tá? E quando você não se conhecer para saber quem você verdadeiramente é, você vai ser o que os outros querem que você seja. Era o que estava me acontecendo. Lembra que eu falei para vocês? Eu estava me tornando aquilo que eu estava vivenciando, que eu estava como aquela energia que eu estava vivendo. Aquelas crenças, aquelas pessoas estavam passando a ser as minhas crenças. Sabe? É isso que as conexões fazem conosco, é isso que a ambiência faz com a gente. Então, quando eu criei o curso de tarô, a minha intenção era essa: que você aprenda a se conhecer através dessa ferramenta. Mas isso exige tempo, exige estudo e exige foco. Mas eu trabalho o dia inteiro, não tem problema não. De manhã, tira a cartinha para você, olha para ela, tira um tempinho para olhar para aquela carta, meditar. Olha para aquilo, o que aquela energia está falando para você naquele momento? O que aquela energia está te apresentando ali para aquele dia em específico? Você vai olhar para isso. E o que você faz? Bloco de notas no telefone ou leva um caderninho. No seu momento vago, que todo mundo, por mais que trabalhe, tem ali o seu momento, seu intervalo, um momento de descanso. Começa a analisar, lembra da cartinha, se possível leva ela com você, se não, lembra e começa a anotar como foi o seu dia até aquele momento. Começa a anotar tudo que você lembrar, o que acontecer do jeito que vier, sem filtro, sem julgamento. Final do dia você faz a mesma coisa. Chegou em casa,
Ah, mas eu chego em casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então eu não posso te ajudar. Porque autoconhecimento exige que você tenha tempo para você. Se você não pode se priorizar, eu não posso te ajudar. Se você não quer se priorizar, eu não posso te ajudar. Tudo, lembra que eu falei? A ação começa em você. Se você não fizer nada, ninguém vai fazer. É sobre isso. Ah, mas eu não sei. Se você quer realmente isso, você vai encontrar tempo. Sabe por quê? Aquele momento que eu estava lá, assistindo Reels no Instagram do meu marido, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Lendo um bom livro, acessando energias mais elevadas. Mas eu não estava. E sabe o que eu descobri? Que é interessante que eu descobri depois? Eu posso falar para vocês, não, eu não tinha intenção nenhuma de stalkear. Mas eu tinha sim. O meu inconsciente estava rodando essa fita. Vai que aparece algo. E apareceu. Não é mesmo? E é assim que funciona. É assim que funciona. Você é poderoso, poderosa pra caramba. Então, esses momentos, sabe? Você tem o direito de ter um momento seu. Sabe? Organiza o seu tempo. Se você organizar, organize o seu ambiente para ele favorecer a você esse tempinho que você quer ter com você mesmo, esse tempinho que você precisa para você mesmo. Organize o seu ambiente. Se movimente na direção disso que você vai conseguir. Chegou em casa de noite, fez ali suas obrigações, tem família, vai chegar uma hora que todo mundo vai dormir. Ah, mas aí eu tenho que dormir também, que eu tenho que levantar cedo no outro dia. É o que eu tô falando, gente. É o que eu tô falando. A preguiça. A preguiça de dedicar-se a si mesmo, tá? De querer colocar na mão dos outros, não. Dá seu jeito. Se você quer muito isso, você vai conseguir. Você vai ver, daí uma semana que você passar no sufoco ali, na outra semana já vai estar mais leve, na outra mais leve, daí 21 dias você fala, cara, isso aqui virou uma rotina para mim. Eu já tenho tempo para mim. Começa. Aqui, até no intervalo, aconteceram essas coisas aqui. Do intervalo de hoje, o que aconteceu? Ah, fulano falou isso. Ah, aconteceu tal coisa assim. Ah, isso. E começa, anota. Você vai pegar a carta, você vai ler tudo o que aconteceu naquele seu dia, e vai pegar essa carta, vai olhar para ela e vai ver como que aquela energia conversou com o seu dia. Quais os padrões, quais os alertas positivos ou não que aquela carta trouxe e que realmente aconteceu ali no seu dia. E não é você ficar em vigilância. Nossa, eu peguei a carta do diabo, eu tenho que ter muito cuidado. Não é isso não. O arcano do diabo é maravilhoso, principalmente se você está aqui querendo trabalhar suas questões financeiras, materiais aqui, ele é maravilhoso. Da matéria esse cara conhece tudo. Né? Mas é você relaxar. Por um tempo você só vai fazer isso. Depois você vai olhar para a carta, colocar lá, vai viver o seu dia, no final do dia você vai olhar e falar, é mesmo, foi isso. Ou então durante o dia você vai identificar situações que você vai lembrar daquela energia lá e vai falar, sério. E não precisa você colocar, não, hoje vai acontecer isso, porque eu tirei isso, não. É testar, sabe, sem você se preocupar com o resultado. Ah, mas esse dia hoje não teve nada a ver com essa energia. Ótimo, bora pra frente. Ah, mas e o que eu vou fazer senão? Nada. Bora pra frente. No outro dia você vai tirar outra, vou olhar e falar, tá. Hoje isso aqui bateu, tal coisa. Ah, tá, mas hoje aconteceu isso, que ontem, porque o tarô ele é atemporal também. Né? Então tem muito disso. Então assim, é você se lançar. E eu tenho um convite para fazer para você.
Quer se lançar junto comigo nessa jornada? Assina o clube de membros. Eu vou dar o curso de tarô gratuito. Gratuito não, apenas essa contribuição. Eu não vou dar gratuito aqui no canal, por quê? Porque eu quero energia de troca. E quando tem energia de troca, as pessoas elas se dedicam mais, tá? Assina aqui o clube de membros desse canal, que eu vou disponibilizar. Eu vou dar aqui o curso de tarô somente para os membros do canal, tá? Se você quer, você está interessado, já é inscrito no canal, faça isso. Se você tem interesse, você pode, né? Tá dentro das suas possibilidades. Gente, o clube é baratinho, tá? R$3,99, se não me engano, é 7. Baratinho. Tá? Por mês. E lá a gente cria a comunidade onde nós podemos estar mais pertinho, a gente pode trocar figurinhas, tá? Depois eu vou deixar um grupo no WhatsApp somente para os membros, pra gente conversar a respeito disso, tá? O meu desejo é que cada um de vocês que ficou até aqui nesse vídeo, cada um que ouviu esse relato, possa crescer, tá? Com isso. Se você identificou aí na sua vida um padrão, uma energia, tá na hora de você olhar para ela com carinho, tá? Você olhar o que em você está se conectando com isso, quais são os seus padrões, o que você precisa trabalhar, o que você precisa deixar. E vamos pra cima, tá, meus amores? Até o próximo vídeo, na próxima semana. Tchau, tchau. Eita. E sim, vamos ter vídeo toda semana aqui, tá? Neste canal. Até lá.